Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Thiago Lopes Faria. Volto aqui hoje, nesse de tudo um pouco, com um dia turbulento, né? O ministro Edson Fachin, do STF, tomou uma decisão monocrática ontem, que estão balançando as estruturas políticas e econômicas do país. Ministro do STF diz seguir decisões anteriores do Supremo, que já determinaram a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, restrita a crimes praticados direta e exclusivamente contra a Petrobras. Esse presidente não é considerado nem réu pelos casos agora. Novo juiz irá analisar a denúncia do Ministério Público Federal e manutenção de provas obtidas no processo de Sérgio Moro em Curitiba. Estamos falando do presidente Lula, senhor Thiago Lopes Faria e amigos. Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nesta segunda-feira, dia 8, todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feitas pela Justiça Federal do Paraná, relacionada às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Temos que entender essa decisão, Thiago. A decisão de Fachin vale para as condenações de Lula feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Entre os casos estão o triplex do Guarujá foi anulado, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula. Segundo o ministro, a 13ª Vara de Curitiba não era o juiz natural dos casos. Juiz natural é uma expressão do direito brasileiro para definir o magistrado que analisa e julga uma investigação a partir da competência fixada em lei. Abre aspas. As regras de competência previstas na lei, ao concretizar o princípio do juiz natural, servem para garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional, respostas análogas ao caso análogos. Com as recentes decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente deva ter a jurisdição prestada pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário, fecha aspas, disse na decisão Fachin. No caso do triplex no Guarujá, no litoral paulista, Moro havia condenado Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Já no caso do sítio de Atibaia, no interior paulista, a juíza substituta Gabriela Hart, que estava no lugar de Moro, condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão. A decisão vale para outros processos que ainda tramitam contra Lula na 13ª Vara de Curitiba. A decisão individual do ministro Fachin foi tomada com base na ação apresentada pela defesa do ex-presidente Lula em novembro do ano passado, que questionou a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para prosseguir e julgar a ação do triplex do Guarujá e pediu a anulação das decisões tomadas no âmbito desse processo. O argumento foi de que não há relação entre os desvios praticados na Petrobras, investigados no âmbito da Operação Lava Jato, e o custeio da construção e reforma do triplex, que a acusação diz terem sido feitas em benefício de Lula. O ministro disse seguir precedentes decisões anteriores do STF, que já determinaram que na Lava Jato cabe à 13ª Vara Federal de Curitiba processos relacionados a crimes praticados direta e exclusivamente contra a Petrobras. Em um dos pontos, Fachin lembra que as acusações contra Lula tinham muito mais envolvimento de outras empresas que da Petrobras. Segundo Fachin, a partir das delações premiadas
foram descobertas novas informações e aos poucos, através de recursos, os casos foram chegando ao STF, o que permitiu à corte tomasse essa posição apenas após diversas discussões em casos semelhantes. Abre aspas. Nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins políticos partidários à revelia das regras de competência. A mesma razão, inexistência de conexão que motivou o não reconhecimento da prevenção de ministro da Suprema Corte que supervisiona a investigação de crimes relacionados à Petrobras, entende-se ao juízo de primeiro grau, escreveu Fachin na decisão. Mas a decisão de Fachin não significa que Lula foi inocentado das acusações. A decisão não entra no mérito de cada um dos casos julgados por Moro, em que o presidente foi condenado, e não significa culpa ou inocente. A anulação dos processos aponta apenas que a forma como as decisões ocorreram foi considerada irregular e inválida. Por isso, as condenações e as penas impostas pelo juiz Sérgio Moro, como a inexigibilidade, não existem mais para Lula. Fachin salientou que a defesa de Lula questionava há muito tempo a competência para o processo e julgamento dos casos perante a Vara de Curitiba. A 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, responsável no Paraná pelos processos de Operação Lava Jato, informou que cumprirá a decisão de Fachin e enviará os processos ao Distrito Federal, aonde é o juízo de direito. Os processos contra Lula serão então entregues a um novo juiz para que ele faça a análise. Essa redistribuição é feita por sorteio. Esse juiz ou juízes vai poder decidir se os atos realizados nos 3 processos Triplex, Instituto Lula e Sítio de Atibaia são válidos ou se terão de ser refeitos. Os casos serão distribuídos a juízes federais da Seção Judiciária Federal do DF. Como Fachin anulou também os recebimentos das denúncias feitas pelo Ministério Público Federal contra Lula, o ex-presidente deixa de ser réu nos 3 processos. O novo juiz irá analisar também se Lula será julgado pelos casos ou não, podendo até mesmo não aceitar as denúncias e absolvê-lo sumariamente. Na decisão, Fachin escreveu: ante o exposto, abre aspas para Fachin, fundamentado no artigo 192, caput do STF e no artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Em razão da decisão, o ministro Fachin declarou a perda do objeto, extinguiu 14 processos que tramitavam no STF, apontando suposta parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar Lula. O que significa isso? A ação que pede a suspensão de Moro perde o objeto. Claro, porque o Fachin decidisse da parcialidade do Moro, todos os outros processos da Lava Jato poderiam também ser anulados. Então, Fachin teve essa decisão. A pergunta que não quer calar, Thiago e amigos, a defesa do Lula vem questionando a competência há 5 anos. Vem há 5 anos questionando que Curitiba, a 13ª Vara de Curitiba, não é o juízo natural, não é o juízo competente, teria que ser em Brasília. E por que só agora o STF tomou essa decisão? O que eu pude apurar é que a 2ª turma poderá validar a decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Muito pequenas as chances dessa decisão de Fachin não ter a aprovação da 2ª turma
do STF, que já parece que tem 3 votos a favor dessa decisão de Fachin, lembrando que Fachin é um defensor da Lava Jato. Agora, Thiago Lopes de Faria, o palco tá montado, o circo tá armado, é esperar o que vem em 2022, a Bolsa de Valores caiu com essa decisão de Fachin, o dólar subiu, vamos esperar aí os capítulos dessa novela. Eu só desconfiara que esse julgamento seria anulado há muito tempo, eu comentava com você isso em off, é de hoje que eu falo que havia vícios nesse julgamento de Curitiba, inclusive no triplex, mas ninguém acreditara no que eu falara, que o STF ia anular o julgamento de Lula. Eu falara isso há muito tempo, mas que a defesa do ex-presidente Lula já vinha questionando há muito tempo a competência do juízo natural, e porque só agora o STF foi ver que realmente Curitiba não era o juiz natural, que Sérgio Moro não era o juiz competente. O Sérgio Moro não foi suspenso, porque perdeu o objeto da suspensão de Moro, o processo. Mas a decisão mostrou e disse que Sérgio Moro é um juiz incompetente. Incompetente para este caso, e não deveria ter condenado Lula. Então volta tudo a estaca zero. Lula não foi absolvido. Lula não foi dado como inocente. O processo foi anulado e começa do zero. Cabe agora o novo juiz, os juízes naturais do caso, analisar os processos e verem, dá para aproveitar o processo que foi feito em Curitiba, se não há vícios no processo, ou transforma o Lula em réu de novo, ou pode absolvê-lo sumariamente. Mas essa pedra eu cantei lá atrás e ninguém acreditou. Por hoje é só, a gente se vê daqui a pouco, amigo torcedor, às 5h30 para Águia Negra e Vitória pela Copa do Brasil, aqui na Rádio Futebol na Canela. Aqui tem decisão, aqui tem emoção, aqui tem opinião, aqui tem política, aqui tem saúde, aqui tem diversão, aqui tem tudo. Tem até eu e o Thiago. Daqui a pouco eu volto às 5h30. Grande abraço. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Uma ótima manhã para você, Thiago Lopes de Faria, os amigos ligados no Tudo Um Pouco desta quarta-feira. Volto depois de ontem, a gente narrar Águia Negra 0, Vitória 1 pela Copa do Brasil, onde o Vitória saiu vencedor de 1-0 e passou para a próxima fase. Mas vem falar aqui, Thiago, sobre ontem o ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma do STF, levou a julgamento a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, processo que foi impetrado para que ele fosse suspenso por parcialidade de julgamento no julgamento do ex-presidente Lula. Esse processo estava parado há 2 anos, quando Gilmar Mendes pediu vistas. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, que no dia anterior anulou todos os julgamentos do ex-presidente Lula que ele fora condenado, e também disse na sua decisão de habeas corpus que o processo de suspensão de Sérgio Moro perderam o objeto, já que todos os processos foram anulados por ele. E ele pediu o adiamento desse julgamento. Foi levado à turma e a turma entendeu que, como a decisão do Fachin é precária, ainda depende de certificação, de votação do plenário, não caberia a suspensão desse julgamento. Dado assim, se julgou na tarde de ontem no STF, na segunda turma, a suspensão de Moro. Terminou empatado em 2-2, Thiago, porque o ministro Nunes Marques pediu vistas do processo. E aí ele não tem prazo, Thiago, para devolver esse processo à segunda turma. O ministro Gilmar Mendes, no seu voto, disse que nunca viu tanto erros absurdos como a Lava Jato. A Carmen Lúcia adiantou que vai mudar o seu voto, porque ela e o Fachin, Thiago, votaram contra a suspensão do então juiz Sérgio Moro. Temos aí, tá 2-2, ela vai mudar de voto, eu acho que ela mudou de entendimento, aguardar esse novo julgamento. Mas, Thiago, o que acontece se o Moro for suspenso desses julgamentos? Acontece que
tudo o que fizera pode ser anulado, inclusive outros processos da Lava Jato que por ele foi julgados, porque alguém pode se sentir prejudicado, como foi o ex-presidente Lula, e entrar com uma ação de anulação de seus processos. E agora, mas com dinheiro já devolvido, com delações já feitas, com réus confessos, o que fará a Justiça Federal? E repito, Thiago, repito e faço a pergunta. Há 5 anos, a defesa do Lula vem falando que Curitiba não é o juiz de direito, que não poderia ser julgado, que Moro não era competente. Por que só agora o STF enxergou, observou, viu que a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para o julgamento do ex-presidente Lula e agora distribuiu para Brasília? Agora, Thiago, é aguardar os meandros do próximos capítulos dessa novela. Aí teve um general que já publicou no Facebook, ameaçando, o povo tem que sair na rua, que as Forças Armadas têm que garantir. Na verdade, as Forças Armadas tá prestando um papelão ao Brasil. As Forças Armadas não tem que mamar na teta do governo. General não tem que ficar ganhando dinheiro na teta do governo. Não tem que ficar levando sapatada de um capitão ignorante. As Forças Armadas tem que defender o Brasil. Tem que cuidar das suas fronteiras. Não tem que ficar mamando dinheiro da teta do povo brasileiro. Tem que tomar vergonha na cara e ir pra caserna. Esses militares aí que estão aí passando vergonha é porque estão ganhando muito dinheiro. Por isso que aceitam ser humilhados e pisoteados pelo capitãozinho que foi expulso do exército. É por isso. Então, Thiago, tá aí. Eu volto às 5 da tarde com o Giro Esportivo aqui na Rádio Futebol da Canela. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte e da informação.